Hoje o assunto é: notícia é como uma boa refeição. Você pode achar meio estranho, mas eu te garanto que faz sentido. Uma boa notícia, assim como uma boa refeição, precisa ter uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e, claro, um cafezinho. Você talvez não acredite, mas a analogia é perfeita. Fica comigo que eu te mostro. Na notícia, essa entrada de pão de alho serve para abrir o apetite. Serve para fazer o público ficar com vontade do prato principal. Tá? É a mesma função. Agora, o que é essa entrada no caso da notícia? Essa entrada você vai usar ou como introdução ou como ambientação. Vou dar um exemplo de introdução. Desde o início da pandemia, o governo federal vem procurando medidas que preservem os empregos e evitem que as empresas vão à falência durante a pandemia. Nesta semana, o governo deu um passo à frente. Pronto, isso aí é uma introdução, ela dá uma pista do que vem a seguir e faz com que o sujeito queira ouvir a sua notícia. Agora, ela também pode servir como ambientação. No caso aqui da ambientação, você vai se comportar mais ou menos como um escritor de romance, quando descreve um local, descreve uma situação. Quando você faz isso, o público imagina na cabeça dele aquele cenário. Quando você fala uma estrada deserta, cada um imagina a sua estrada deserta. Mas isso cria uma ambientação perfeita na cabeça de cada um. Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O dia começou com uma chuva fina e insistente e uma camada de névoa cobrindo as principais estradas do sul do Paraná. A pista estava escorregadia e a possibilidade de acidentes aumentou bastante. Pronto, você criou o cenário. O sujeito está vendo a estrada com a névoa, com a chuva. Agora você dá a notícia. É hora da gente ir para o prato principal. Vamos lá? O prato principal é a notícia em si, ou melhor, as informações essenciais que não podem faltar nela. Você já fez a introdução, você já criou a ambientação, agora é hora de contar quem, o que, onde, quando, como e por quê. Tá? Note que você precisa misturar bem esses ingredientes para que eles façam sentido e para que eles passem a notícia corretamente para o público. Existem muitos jornalistas, parece básico esse negócio de falar dessas 6 coisas, mas tem jornalista formado trabalhando em grandes veículos que às vezes esquece de um desses detalhes. E não pode faltar. É como um prato em que você deixou de colocar um tempero que constava na receita. Isso não pode acontecer, senão prejudica o seu prato principal. Uma coisa importante é a forma. O conteúdo você já tem, a forma é uma coisa que você precisa tomar cuidado, porque escrever para o rádio é muito diferente de escrever para o jornal e é muito diferente de escrever para a internet. Você deve escrever conforme o público que você vai atingir. Uma coisa importante é que você deve seguir uma sequência lógica. Nunca fale o porquê e o como antes de explicar quem, onde, o que e quando. Tá? Essas 4 informações devem sempre vir no início. Não faz muito sentido inverter, principalmente porque invertendo você dificulta para o cérebro compreender a notícia de forma imediata. Ele tem que fazer uma pausa para pensar e nessa pausa outra parte da notícia já passou, já foi embora. Principalmente no rádio, que é um veículo onde você não pode voltar para ver o que ele falou mesmo. Não tem como. Tá? Então preste atenção nesse detalhe para não desperdiçar um belo prato principal. Que mais? Você já fez o prato, você criou a ambientação, a introdução, fez o prato principal, tomando cuidado de escrever com clareza, com objetividade. Hoje em dia, ninguém tem mais paciência para ler muito. Então, a notícia tem que ser condensada,
tem que ser simplificada, mas sem perder nenhuma das informações que ela precisa ter obrigatoriamente. Bom, a gente já fez o prato, mas apesar do público já estar alimentado, sempre tem um espaço para uma sobremesa, não é? É sempre assim. Então, vamos ver o que a gente pode dar para o público como sobremesa. A sobremesa é muito importante, não só porque ela é uma delícia, mas também porque ela reforça as informações que você deu lá no prato principal. Você faz isso usando depoimentos e dados que você vai levantar depois que você apurou ali no local as informações principais, as essenciais. Essa sobremesa, o que ela vai fazer pela sua notícia é dar credibilidade, corroborando tudo que você falou antes. Tá? Aqui na sobremesa você vai incluir o comentário de vizinhos, depoimento do delegado e de testemunhas, a opinião de peritos e analistas, uma explicação de quem é acusado de alguma coisa, dados e pesquisas e estudos que você levantar sobre o assunto. Tudo isso vai entrar na sobremesa. Agora, você tem que fazer isso de um jeito que não fique cansativo para o público, seja conciso, seja objetivo, seja claro. E uma coisa importante sobre depoimentos. Você vai ter frases de vizinhos ou de testemunhas. Não faça uma frase atrás da outra. Isso é cansativo, isso não fica bom também como num texto harmônico, isso não fica muito bom. Alterne aspas com afirmações. Por exemplo, o delegado contou que o motorista, quando saiu da estrada, estava embriagado. Você não botou entre aspas o que o delegado falou. Porque antes disso você botou aspas na frase de um vizinho, depois disso você botou aspas na frase de um perito. Então, alterne aspas com não aspas e sempre usando essas informações para confirmar o que foi dado na notícia principal. Tá? É essa parte da sobremesa que vai dar a credibilidade da sua notícia. É quando as pessoas vão olhar e falar, realmente foi aquilo ali. Tá? Não se preocupe se a sobremesa ficar maior que o prato principal. Isso é normal, isso acontece. Só não deixe ela ficar longa demais. Tá? Evite colocar, por exemplo, 2 depoimentos que são muito parecidos ou 2 opiniões que são muito parecidas. Você vai estar só desperdiçando o tempo do público. Bom, agora que a gente já comeu o prato principal e saboreamos a sobremesa, ainda não é hora de pedir a conta, porque, claro, tem que ter um cafezinho, não é? Vamos ver o que tem nele? O equivalente ao cafezinho em uma notícia é aquele extra que separa um veículo comum de um veículo mais qualificado. É aqui no cafezinho que você transforma o público comum no público fiel. A maioria dos jornalistas se acostumou a dar notícia de forma seca, sem opinar, sem comentar sobre os fatos. Isso para não perder a isenção, o que não é a mesma coisa de imparcialidade. São 2 coisas bem diferentes, eu vou até fazer um vídeo separado só para debater isso. O importante aqui é saber que o mundo mudou, o público mudou e ele espera agora do jornalista algo além de dar os fatos. Ele espera que o jornalista dê a ele uma compreensão melhor da notícia. O cafezinho é a análise que você faz sobre as consequências daquela notícia no dia a dia do público. É a sua conclusão sobre o que aconteceu. O público não quer apenas saber o que aconteceu ali. O público quer que você diga a ele o que vai acontecer com a vida dele por causa daquela notícia. Que consequência ela tem no dia a dia? Que consequência ela tem na economia, na sociedade, no trabalho? Essa conclusão que você vai dar não pode ser pedante, não pode ser como se você fosse dono da verdade, mas você deve dizer que, diante desses fatos, o
o que você compreende é que aconteceu isto e que as consequências serão estas. Tá? Esse é um papel importante do jornalista hoje em dia. E você não deve abrir mão dele só para não parecer que é isento ou que é imparcial. Tá? É seu papel. E esse papel é só seu. Porque veja bem, foi você quem esteve no local, foi você quem conversou com as pessoas, você que entrevistou as testemunhas, você que levantou os dados e os estudos. Então, meu amigo, só você pode ter uma compreensão maior sobre o fato para passar para o público, ok? Esse é o cafezinho e esse cafezinho torna toda a refeição muito especial. Não deixe de dar o seu cafezinho para o público, ok? Bom, vamos recapitular? A gente sabe que uma boa notícia precisa de uma entrada, que pode ser uma introdução ou uma ambientação, um prato principal onde você vai colocar todos os dados essenciais de uma notícia, quem, o que, quando, onde, como, por quê. Muito bem misturados. Tá? Depois a gente tem a sobremesa, que são dados, estudos, pesquisas, análises, opiniões, depoimentos, tudo que existe para corroborar o que foi dado no prato principal. E finalmente tem o cafezinho, que é a sua conclusão e no que essa notícia afeta o dia a dia das pessoas. Você tem que mastigar tudo e entregar para o público sua visão do que aconteceu ali e o que vai acontecer depois por causa desta notícia. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você esteja bem alimentado. Se você gostou do serviço, se você gostou do chefe, por favor, espalhe, compartilhe isso com seus amigos, com seus colegas, talvez com aquele professor que não sabe direito como dar uma notícia, né? Então, espalhe para todo mundo, isso vai ajudar bastante o canal, vai me dar ânimo para fazer novos vídeos. Muito obrigado por me acompanhar nessa refeição e até lá. Morena FM